Nós estamos aqui no stand da TV Cristã, Portal Creio, na Expo Cristã. Estamos com o apóstolo Estevão Hernandes, que obviamente dispensa apresentações. Vamos perguntar para ele algumas questões relativas a algumas pautas que estamos fazendo para a revista Igreja, que sairá na próxima edição. E o que eu gostaria de perguntar para o senhor, em primeiro lugar, é o seguinte, apóstolo. Há um certo preconceito, hoje em dia, da liderança em geral, em todo o Brasil, quanto à utilização do gasofilácio eletrônico. O que eu chamaria de gasofilácio eletrônico? A máquina, aquelas da Cielo, né, que obviamente facilita a vida de muitos pastores, uma vez que é um método mais seguro, uma vez que houve uma modernização, digamos assim, do dinheiro. O dinheiro já não é mais aquele dinheiro que a pessoa carrega no bolso, é um dinheiro de plástico. Possibilita que as pessoas possam doar em mais de uma vez. E eu sei que a sua igreja foi uma das pioneiras no sentido de utilizar esse equipamento. O que o senhor tem a dizer para nós com relação a isso? Isso, de certa forma, quebra a sacralização do ato de dizimar, do ato de ofertar? Ou a igreja tem, sim, que se modernizar? O que você diria à liderança que, de certa forma, vê com um preconceito isso, utilizar um equipamento eletrônico para esse ato de dizimar, para concretizar o ato de ofertar? A oferta e o dízimo são sagrados. Nós estamos aqui falando da maneira como ofertar. Quando você pega o contexto da palavra, Deus coloca várias situações diferentes em ofertar e também em dizimar. Agora, no nosso caso específico, nós estamos vivendo um tempo em que termos a facilidade de dar o cartão de crédito, de nós termos as máquinas da Cielo, que atende a todas as bandeiras, é, na verdade, uma grande bênção para a igreja, pelos aspectos que você primeiro colocou, de segurança, de facilidade. E, obviamente, isso vai dar para as pessoas uma tranquilidade maior. Então eu gostaria de falar para os líderes que é apenas um preconceito descabido, porque nós fomos praticamente os pioneiros em utilizarmos o cartão de crédito e utilizarmos as máquinas, e nunca houve absolutamente qualquer tipo de dúvida quanto ao que é sagrado. As pessoas entendem, as pessoas doam, as pessoas se alegram por isso, e aquilo que é a motivação, porque eu acredito que, na verdade, muito mais importante do que o meio é a motivação, ela está preservada no dar ao Senhor. Então é uma grande arma para a igreja nesses dias. Uma outra pergunta que nós temos a fazer é com relação ao seguinte: os ministérios, em geral, constroem cercas ao redor, né? É muito difícil você ver uma igreja, muitas vezes, convidar um outro pastor para pregar em sua igreja, a menos que ele seja extremamente conhecido, a menos que se saiba muito a respeito dele. Nesse sentido, você acha que a música é o elo que pode unir a igreja? Porque os cantores, em geral, eles circulam por todas as igrejas com a maior facilidade, sem serem barrados. Não há um levantamento da ficha, digamos assim, de um cantor, de um ministério, mas há de um pastor, né? Você acha que a música hoje, a arte em geral, não só a música, mas o teatro e outras formas de representação artística, pode se investir na arte como um elo entre as igrejas? Eu acredito que sim, porque é óbvio que cada um dos... seja ou cantor, seja ou teatro, qualquer tipo de arte, existe uma resistência muito menor. Mas quando você tem contato com a pessoa, esse contato vai fazer com que barreiras sejam quebradas. E nós temos experimentado efetivamente isso, né? Da nossa parte, nós não temos esse tipo de barreira, mas obviamente que a gente percebe que este é um canal para que essas barreiras sejam quebradas efetivamente. O senhor acaba de chegar dos Estados Unidos, quer dizer, já chegou há um bom tempo, mas essa é a primeira oportunidade que nós temos de conversar. E depois de uma série de acontecimentos que, na realidade, acabaram, não sei se injustamente, maculando a imagem da igreja, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Muitas pessoas lhe abandonaram durante esse caminho, durante esse percurso. Em função disso, houve traição, digamos assim? Olha, na realidade nós não conseguimos quantificar. Eu não posso dizer para você se muitas pessoas, mas que nós tenhamos conhecimento. Não houve uma perda muito grande? Não houve nenhuma perda significativa, né? A igreja, pelo contrário, em todo esse período ela cresceu, porque essa é a história da igreja perseguida. Essa é a história da igreja que paga um preço pelo seu avanço, pelo seu pioneirismo. E essa é a história da igreja partindo de Jerusalém até os dias de hoje. A igreja, nós enfrentamos uma sociedade que ela é tremendamente manipulada e também preconceituosa. Hoje, o que a igreja tem feito, o tamanho que a igreja tem alcançado, tem quebrado esses preconceitos, mas eles ainda são muito, muito fortes nos subterrâneos que muitas pessoas não conhecem. Então, para nós, efetivamente, nós, como não temos nenhum tipo de contabilidade nesse aspecto, para nós foi um momento de luta, de sofrimento, mas a igreja, ela se manteve firme, em pé. Agora, obviamente, isso é a caminhada de qualquer igreja. Infelizmente, é o espírito da traição de Judas. Isso acontece, vamos colocar no seguinte: aconteceu, acontece e acontecerá. Não há como evitá-lo, porque tudo teve início com Satanás na grande rebelião dos céus. Mas obviamente que muito maior é o mover do Espírito, que faz com que a igreja possa continuar crescendo e caminhando. Nesses últimos 10 anos, que transformações o senhor consegue apontar na igreja evangélica brasileira? Bom, primeiramente, nós, nos últimos 10 anos, as barreiras denominacionais e aquilo que eram verdadeiros feudos e guetos, eu creio que eles caíram, e eu acredito que aquele controle que havia do povo, isso não existe mais. Então hoje nós temos uma consciência de que, embora você pertença à igreja A ou à igreja B, nós somos efetivamente o corpo de Cristo. Para mim, essa é uma das maiores transformações. A igreja, ela obviamente cresceu no seu contexto, e por outro aspecto, a igreja, ela perdeu também um pouco da sua essência quanto a alguns princípios mais profundos de valores de santidade, e que eu creio que isso deva ser resgatado. Mas a igreja, ela tem hoje realmente feito com que a nação brasileira seja reconhecida como uma das maiores nações evangélicas do mundo. Alguma diferença entre a igreja nos Estados Unidos e a igreja no Brasil? Muito, muito grande. A igreja nos Estados Unidos hoje passa por uma grande crise. A crise da secularização, a crise da própria falta da ministração da palavra, uma vez que hoje é proibido você, nas escolas públicas americanas, você dar o estudo da Bíblia. Então a igreja, ela se enfraqueceu demais, e a igreja perdeu o hábito que era o grande forte dos Estados Unidos, que era a sua força evangelizadora. Com tudo isso, a igreja passou por um grande enfraquecimento. Hoje nós temos os grandes ministérios, que muitas vezes acabam sendo uma vitrine, mas a igreja em si, ela realmente enfraqueceu bastante. A igreja brasileira nos Estados Unidos, ela é uma igreja que não conseguiu ainda se consolidar, porque obviamente são imigrantes, muitos ilegais, problemas sérios de desemprego, e a migração de uma igreja para outra, isso acabou enfraquecendo bastante. Obrigado, apóstolo. Que Deus abençoe muito o seu ministério. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.